Todos, bom dia novamente, são 9h30, dia 3 de agosto de 2021, estamos iniciando em segunda chamada a 8ª reunião extraordinária, reunião virtual do Conceia São Paulo, ok? Fizemos a primeira chamada às 9 horas, não tivemos o quórum, agora às 9h30, conforme o regimento interno, vamos fazer a segunda conferência do quórum. Marli, por favor, eu passo a palavra para a conferência do quórum. Ok. Bom dia a todos e todas. Conselheiros presentes da sociedade civil. Da área jurídica, Daniel. Da área patronal, Nicole. Da categoria dos profissionais da área de assistência social, Patrícia. De entidade de assistência social está a suplente Eliane Cara, a Silvia justificou. Então, a Eliane hoje está na titularidade. De entidade de assistência está o Marcelo na titularidade e a suplente Damares. Da Frente Paulista de Dirigentes Públicos de Assistência Social. O Wagner justificou o titular, a Helena Marangoni está na reunião. De representante da população em situação de rua está o Edivaldo, encontra-se na sede do Conselhas. O representante da pessoa com deficiência, Miriam. Justificadas, nós recebemos de criança e adolescente o Carlos Nambo, chamamos a sua suplente. Até nesse momento, acho que ela ainda não entrou. Já entrou. Desculpa, Marila, já entrou. Eu estou vendo ela aqui no chat. A Regina. Aqui, ok, então, viu, Regina, que eu não vi. Bom dia a todos e todas. Eu entrei e você estava começando a falar no horário. Tá bom, então, bom dia. De entidade, a Silvana justificou, mas ela justificou agora de manhã. Nós não conseguimos chamar a suplente, que o Henrique saiu, foi desligado, mas já existe uma suplente. Então, não consegui chamar. E já falei da Silvia. Então, justificada, nós temos 1, 2, 3... são 4 justificadas. Dos conselheiros presentes do Poder Público, da Secretaria de Governo, na titularidade está a Jéssica, do Fundo Social de São Paulo, a Florentina, da Secretaria de Habitação está a Romilda, da Secretaria de Justiça e Cidadania está a suplente Francisca, mas hoje na titularidade, a Cimeia não estará na reunião. Da Secretaria da Fazenda e Planejamento está a Adriana, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Alice, da Secretaria de Desenvolvimento Social está a Salete e a sua suplente Felicidade. E da Universidade Pública está a Márcia. Então, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na titularidade e uma suplente. Justificada foi a suplente Melissa, só essa justificada do Poder Público, e a Cimeia. Ok, Marcelo, já está aí a pauta projetada. Quem já está na reunião também é o coordenador da CAS, né, da Coordenadoria de Ação Social, Edson, e da CAF, da Coordenadoria de Fundos e Convênios. O Ricardo, ele tinha entrado, acho que ele saiu de novo, mas eu acho que ele está aqui, sim. Já estou de volta, Marli. Está de volta. Ricardo, bem-vindo. Marcelo. Obrigado. Ok, Marli, muito obrigado. Então, temos eu aqui... também, Maria Cristina Ortiz, da CIB. Ai, Cristina, desculpa. Eu entrei agora, Marli. Né, a Rita Dalmaso também está, porque ela vai auxiliar o Edson. Eu só gostaria, Marcelo, se me permite, então nós temos
8 do governo e 9 da sociedade civil. Então, nós temos 17 conselheiros presentes. Aí nós temos o quórum qualificado, tá, Marcelo? Só para registrar, por favor. Então, registrando em ata que nós temos quórum qualificado, tá? Ok, então, aqui confirmado o quórum qualificado, vamos dar prosseguimento aos trabalhos. Então, a Michele, por favor, já projetou, né, a pauta para a gente aprovar, já indo para o terceiro item aqui, né, Marli? Pode, por favor, ler o terceiro item para a gente aprovar a pauta e já passar para os nossos convidados aqui, que é o Edson, o Ricardo, a Rita e a Maria, é isso? A Cristina Ortiz, que é a Maria Cristina Ortiz, muito bem-vindos. Então, por favor, a Michele ou Marli. Vou fazer a leitura da pauta. Por favor. Pauta da 8ª reunião extraordinária virtual do CONSEAS-SP, agosto de 2021. Dia 3/8/2021, horário das 9 às 13 horas. Início, primeira convocação às 9 e em segunda convocação às 9h30. 1. Ordem do dia. 1.1. Verificação do quórum, qualificação e habilitação de conselheiros. 1.2. Apresentação das justificativas de ausência de conselheiros. 2. Apreciação e aprovação em caráter emergencial da ampliação do número de vagas destinados a abrigos e casa de passagem para a população em situação de rua no estado de São Paulo. Ok, Michele, muito obrigado. Então, item 1 e 2 já cumprido aqui. Vamos passar, então, para o item 3, com a apresentação, eu não sei a sequência aqui, Marli, Michele, a apresentação dos convidados, acho que teremos compartilhamento de tela, é isso? Isso é com a palavra, o Edson. Isso, podemos aprovar, então, a ata, conselheiros? Aprovado. Aprovado. Sim. Aprovado. Ok, Marcelo, aprovado também. Alice, aprovado. Helena, aprovado. Aprovado. Fran da Justiça, aprovado. Habitação, aprovado. Aprovado. Ética do governo. A Eliane, cara, levantou a mãozinha. O que ela escreveu aqui no grupo, que o áudio dela está desativado, mas que está aprovada a ata, a pauta, desculpa. Ok, eu acho que pode passar a palavra para o Edson, então. É o Edson que vai iniciar a apresentação. Edson, bem-vindo. Vamos colocar aqui o compartilhamento de tela. Fique à vontade para as suas explanações e depois a gente vai passando a palavra para os demais convidados, ok? Muito bem-vindo, Edson, e todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todas as conselheiras e conselheiros do CONSEAS, né? E os meus amigos aqui, coordenadores aqui da CAP, da COSAN, e a Cristina Ortiz aqui da CIB. Então, eu vou compartilhar a tela da apresentação, ela é bastante breve, muito simples. Deixa eu pegar aqui. Vocês, quando estiverem visualizando, se alguém puder me dar um ok? Está ok aqui para mim. Ok. Ótimo. Então, nós aqui apresentamos aqui para o Conselho, né, para uma deliberação que foi pactuado no dia de ontem na CIB, que é a resolução que a Secretaria deseja publicar, ofertando um crédito emergencial em parcela única para o atendimento, né, e ampliação de vagas de acolhimento para a população em situação de rua, nos serviços que estão registrados, né, no PMAS 2021. São serviços nacionalmente tipificados, conforme a Resolução 109, e ele soma, né, uma série de ações que vem sendo desencadeado pelo governo do Estado, né,
do Inverno Solidário, e também aqui no âmbito da nossa coordenadoria da CAS, o que nós denominamos como sendo uma operação de baixas temperaturas. A proposta, né, tem 2 objetivos, né, aumentar a capacidade de atendimento, né, com novas vagas emergenciais nesse período de inverno para a população em situação de rua, e a segunda é manter as orientações do campo da vigilância sanitária, com o isolamento social e a proteção para a contenção e prevenção do Covid. Então, a proposta da nossa coordenadoria aqui das proteções sociais é o custeio desses serviços, como já disse, de abrigo e de casa de passagem, que atendem aqui no estado de São Paulo, né? Esse custeio ele vai permitir que os municípios ampliem em mais 2.015 vagas temporárias. Pelo nosso monitoramento aqui na Proteção Social Especial, nós já temos informações que, na verdade, os municípios já ampliaram até mais do que essa capacidade, diante das demandas que foram surgindo no decorrer, principalmente desses últimos dias, mas que com o recurso, né, disponível no orçamento, né, autorizado pelo governador e pela nossa secretária Célia Parnes, nós conseguimos ampliar e apoiar os municípios na expansão de 2.015 vagas. A proposta, então, de investimento do Estado para essa ação é de 3.627.000, distribuído para 134 municípios que executam 310 serviços. Aqui em seguida eu mostro o mapa, né, onde nós encontramos os municípios em amarelo, que são os municípios que registram no PMAS, né, a execução desses serviços de abrigo e casa de passagem para adultos e famílias. São 134 municípios, distribuídos por porte, são 3 municípios metrópole, 65 municípios grandes, 28 municípios de médio porte, 32 municípios de pequeno porte 2 e 5 municípios de pequeno porte 1. Pelo mapa fica visível que a única diretoria regional que não tem nenhum município contemplado, porque não existe esse serviço na rede, é a Drades do Vale do Ribeira, e, portanto, é a única diretoria regional que não terá municípios contemplados com a proposta desse cofinanciamento. Em seguida, aqui eu trago uma tela inicial, que é a nossa tela aqui de previsão e de monitoramento, que são os municípios, conforme esses 134 municípios, conforme seus portes, as DRADs que estão vinculadas, o número de serviços que cada município executa, né, no seu território, no atendimento dessa população. Avaliamos a capacidade de atendimento, que está previsto também no PMAS, e ofertamos, então, a possibilidade de um cofinanciamento extraordinário para ampliação de vaga. Os municípios de porte pequeno 1 e 2, a proposta é que eles façam a ampliação de 5 vagas nesses serviços que já estão sendo executados. O município de médio porte, a ampliação de 10 vagas, e o município de grande porte, 15 vagas, e os municípios metrópoles, no caso aqui de Guarulhos e Campinas, a ampliação de 40 vagas, e o município de São Paulo, 500 vagas. O cálculo que foi feito foi com base na média dos valores que são executados, para cada vaga o valor de R$ 1.800. Então, os municípios de pequeno porte terão aí o acesso à disponibilização de R$ 9.000, como já disse, em parcela única. Os municípios de médio porte, o valor de 18.000. Os municípios de grande porte, o valor de 27.000. E o município de São Paulo, que é o município que tem a maior demanda, né, de atendimento emergencial, no valor de R$ 900.000. Então, essa é a nossa proposta. Aqui fico à disposição para maiores esclarecimentos. Contamos aqui com a participação do coordenador da CAF, que também poderá nos auxiliar nas informações mais técnicas da área financeira. Obrigado. Ok, obrigado, Edson. Ricardo, você quer fazer alguma colocação? Conselheiros, se tiverem dúvidas, aproveitar aqui a presença dos técnicos para a gente ir sanando, né? Não, só um comentário, Marcelo, que o recurso orçamentário já está disponível no sistema, né? E assim que os municípios forem encerrando o PMAS, os pagamentos já serão feitos, conforme o Edson disse, em parcela única, né?
É um recurso que nós já temos no orçamento, na ação da melhoria das condições de vida da população em situação de vulnerabilidade social, né? E já praticamente já estamos prontos para fazer o pagamento assim que houver toda a deliberação e a publicação da resolução, tá? O Edivaldo levantou a mão. Edivaldo, é que ele está com o perfil do Moisés, né, Edivaldo? É isso? Isso. Então, pode falar, Edivaldo. Olha só, eu acompanho o estado todo, estou acompanhando o estado todo, toda a situação que está acontecendo né, nessa alta temperatura, baixa temperatura, né, acompanhando, né, os irmãos, né, passando frio, aquela coisa toda. A minha preocupação que é, tá? O inverno nosso já está acabando já. Tá? Já está terminando, estamos no mês 8, né? Tá? E eu acho que foi uma emergência que veio muito tardia. Eu acho que devia ter começado do começo, porque a gente acompanhou o grandes frios, não só essa baixa temperatura que teve essa semana, mas outros, né? Por que não luta, entendeu? Não por baixa temperatura, esse aumento por baixa temperatura, né? O certo é colocar para ser uma coisa definitiva, porque a gente sabe que algumas cidades têm muita dificuldade, entendeu? Tem muitos companheiros, irmãos que estão na rua que não conseguem vaga nem na casa de passagem, né? Não adianta você colocar um grão para dizer que o governo está ajudando, está fazendo alguma coisa, entendeu? E depois se retira isso aí, tá? Retira. Tá? Esse cofinanciamento que eu estava olhando, para 2 meses, 3 meses, tá? Pô, por cabeça, são 5 pessoas, né? Mais ou menos 5, 10 pessoas, entendeu? Pô, a cabeça nossa virou ouro. Tá? Então, isso é uma preocupação minha, tá? Eu acho que, tá? Eu acho que devia repensar direito esse projeto, fazer uma coisa definitiva, então. Não fazer uma coisa que vai durar 2 meses, 3 meses, depois, entendeu? Aí volta como era antes, pronto, morreu, tá? Estou só vendo isso por causa que a frente fria, concordo que precisa mesmo, né? Eu estava em Ribeirão Preto, estou indo para Ribeirão Preto amanhã, eu sei que lá é um calor danado e lá está fazendo frio, né? Mas precisa fazer um pensamento. Isso não é emergencial agora. Emergencial já está desde a época antes da baixa temperatura. Entendeu? Então, eu acho que deveria pensar, entendeu? Fazer uma coisa permanente, colocar essas vagas permanentes. Não só na baixa temperatura, esse cofinanciamento, tá bom? Tá? Ok. Eu posso já fazer as respostas, Marcelo? Só um minutinho, a Patrícia levantou a mão, aí você já responde? Pode ser assim, Marcelo? Não sei. Vamos organizar aqui então, Edson. Pode ser assim? Vamos uma bateria de perguntas, aí depois você complementa com todos, porque às vezes uma pergunta também pode complementar a outra, e aí você vai na linha de pensamento, ok? Ok. Então, pela sequência, conselheira Patrícia, é isso, Salete, aí quem está me ajudando da mesa para ver as mãozinhas? Tem a Patrícia e mais 2 participantes, aí eu não consigo visualizar quem são. Tá, mas acho então, que a Patrícia... vamos aqui na sequência, já aviso novamente que eu não enxergo as mãozinhas, a mesa vai me ajudar aqui, a secretaria... Aí todo mundo vai ter a sua oportunidade de falar, então vamos lá. Primeira conselheira Patrícia, que eu entendi aqui, né? Por favor, conselheira. Bom dia novamente, né, a todas e todos. Eu quero aqui fazer uma concordância, né, e somar forças aí na fala do Edivaldo, porque, de fato, né, todo ano a gente tem uma repetição de acontecimentos. Depois o Edivaldo, acho que poderia, inclusive, aí registrar o número de mortos causado por este inverno nas ruas de São Paulo, principalmente da capital, né? E isso tudo acontece porque não existe uma política de Estado efetiva no atendimento da população em situação de rua.
E o socorro emergencial, eu concordo com o Edivaldo completamente. Ele vem completamente atrasado, né? Totalmente atrasado. Ele perdeu o bonde, né? Perdeu o tempo da ação, e muitas vidas estão sofrendo esse descaso do Estado. É óbvio, né, que quem está aqui para dar a explicação da pauta é a equipe técnica, que não é responsável por essas decisões diretamente, né? A gente sabe disso. Mas é importante registrar na ata dessa reunião de hoje, extraordinária, de que a população em situação de rua, ela precisa de um atendimento eficaz, de um atendimento planejado, organizado, e que tenha a estrutura de política de Estado, e não de atendimento emergencial que tem tempo determinado para acontecer e acabar. Né? Então, a gente precisa, de fato, fazer um diálogo diferente com essa secretaria, da importância e da necessidade de se efetivar uma política de Estado para atendimento da população em situação de rua que não seja o que a gente tem hoje, né? Que é baseado no descaso, que é baseado, muitas vezes, no preconceito, que é baseado na ineficiência e na escassez do atendimento correto. Então, a gente tem uma diretoria, uma região que não tem nem a oferta do serviço, não existe. Não existe porque não há demanda para atender, ou porque estes municípios não estão interessados em atender essa população, né? É um fato, é um registro, a gente precisa, inclusive, identificar, o Conselhas precisa identificar essa situação. Essa região realmente não tem demanda, não existe demanda dessa população para atender, ou não há interesse em atender? Acho que a gente precisa investigar isso e cobrar, né, para que seja efetivado. E aqui eu quero reforçar, né, é emergencial, mas chega atrasado e a gente precisa de uma política efetiva urgente. Ok. Patrícia, Regina. Opa, já sou eu. Bom dia a todos e todas. Olá, Edson, quanto tempo. Nos conhecemos dos carnavais, né? Bom vê-lo aqui. E a Patrícia Edivaldo falou, e eu estou pensando que semana passada eu fui na Secretaria de Justiça no centro, fiquei pensando na população em situação de rua, bem na quarta-feira, aquele dia gélido aqui na capital, e até ontem, Patrícia, tínhamos 16 pessoas mortas, pessoas em situação de ruas mortas aqui só na capital. Eu acho que a visão do Estado a gente não tem. E também há informações de que virá uma outra frente fria forte aqui em agosto, na terceira, quarta semana, enfim, né? Eu estou pensando aqui em duas coisas. Primeiro, que a gente não pode perder o dinheiro, né, Ricardo? Eu sou da Comissão de Finanças, a gente conversa muito isso, que a gente não pode perder esses recursos disponíveis aí, e como que a gente otimiza, fazendo um paralelo com o que o Edivaldo falou. Eu tinha questionado na Comissão de Finanças, Edson, tem a previsão de um programa já para acontecer aqui nesse ano, ainda segundo semestre, a gente tinha falado para o Ricardo como que a gente pode prever a execução de um emergencial para não perder esse recurso, mas também a gente fica avaliando como que estão esses serviços. Eu estava ouvindo você na apresentação, imagino que vocês já fizeram as visitas, tem toda a questão da pandemia, né? Distanciamento, prevenção e tal. Será que esse recurso será mesmo suficiente? Fico pensando. Será que dá para a gente pensar numa porta de saída, já prevendo que nós teremos uma frente fria, mas está chegando a primavera? Como que a gente garante uma porta de saída também, que é uma pauta forte da população em situação de rua, com os que eu tenho contato na capital, Edivaldo, até já fazendo um paralelo com você, que a gente também tem conversado, né? Como que a gente garante isso dentro desse recurso todo aí que está posto? E aí, acho que é uma provocação para todos nós, eu fiquei me questionando muito semana passada. Por que que as pessoas não querem ocupar esses espaços aí dos albergues, dos abrigos, dos centros de acolhida, preferem se submeter à realidade da rua, ou agora algumas igrejas estão abertas, né? Aqui no Ângela também a gente está atendendo essa população e a gente fica o tempo todo fazendo esse exercício, entendendo também muita questão que é da própria vida deles, enfim, né? Mas acho que vale uma avaliação melhor de todos nós conselheiros, essa abordagem, esse debate,
mas para a gente usar com bastante inteligência esse recurso, e fica a minha pergunta, como a gente pode otimizar esses programas que estão previstos aí para começar ainda esse ano aqui no estado de São Paulo. Obrigada, Regina. Salete, você levantou a mão? A Patrícia levantou novamente ou não abaixou, Patrícia? Eu acho que agora cabe ao Edson responder, mas eu só queria lembrar, depois que o Edson falar, já tem instituído por decreto um comitê, né, Edivaldo? Esse decreto do governador é de alguns anos atrás, de 3 anos, me parece, um comitê para discutir as políticas referentes à população de rua, né? Então, eu acho que a gente pode resgatar isso, e no âmbito do Conselhas também, nós temos um grupo de trabalho dentro lá da Comissão de Política que também foi instituído, né? Então, isso que a Patrícia traz, eu acho que a gente já tem algumas legislações aí, esse comitê é fora, ele é instituído por um decreto do governador, né? Eu acho que aí o Edivaldo depois pode até responder como está, me parece que o grupo, né, da população, esse movimento, desculpe, da população de rua, vocês estavam pedindo alteração nesse decreto, né, do governador, e eu não sei como ficou, mas eu acho que aí também nós temos que aproveitar esses espaços, né, se existem esses espaços, então é importante que seja retomado, né, que seja retomado. A Patrícia levantou a mão e o Edivaldo também, acho que depois a gente poderia já passar para o Edson. Patrícia? Bem rapidinho, né? Em que pese, né, a existência desses espaços, a gente vê nesse ano, nesse inverno, que eles ainda não alcançaram o seu objetivo. E aí eu penso que se eles existem e se eles estão ou não em funcionamento, é importante que o Conselhas, né, acompanhe e participe disso efetivamente. E aí eu não penso que é só um comitê que tem que ser criado, né? Não é um decreto da criação de um comitê que resolve as questões, né? A gente precisa de política efetiva. Se o comitê tem a tarefa de pensar o formato dessa política, precisa ter um tempo de execução desse trabalho para que ela possa ser frutífera, né? Porque não adianta criar um comitê e deixar ele criado no espaço, não ter um monitoramento, não ter uma finalização desse trabalho para que, de fato, a política seja criada. Então, acho que a gente tem um papel aí necessário, que é o de acompanhar e de cobrar o trabalho desse comitê, inclusive de participar efetivamente dele. Acho que a gente, e fora que aí o Edivaldo tem feito essa cobrança dentro do Conselhas, a gente falou desse assunto, de tratar da pauta da população em situação de rua, e ficou suspensa no ar também, a gente tem aí o dever, né, de retomar e dar conta dessa tarefa. Então, eu acho que não é só criar, Salete, não é só criar, a gente precisa efetivar. Não, já está criado, viu, Patrícia? Eu queria que o Edivaldo respondesse, porque esse comitê ele foi criado já uns 3 ou 4 anos atrás. Aí eu não sei como é que está esse. Aí não é governabilidade do Conselhas, né? Esse comitê já foi criado. Eu queria que o Edivaldo respondesse. Eu posso falar? Primeiro lugar, tá, pessoal? Esse comitê, tá, não existe. Tá? Primeiro lugar, que existe o decreto que na época do Alckmin sancionou, mas por causa esqueci que era o secretário da Casa Civil, tá? Ele não sancionou umas leis muito importantes desse decreto. Antes da pandemia, Anderson, a gente estava correndo, né? Correndo dentro da Assembleia, porque esse decreto foi sancionado, mas parece que não, faltou mais uma coisa que ele não está valendo ainda. Entendeu? Ok. Tá? Ele não está valendo ainda. Aí Anderson, antes da pandemia, a gente estava correndo na Assembleia, mas o decreto voltasse de novo, entendeu? A gente ia derrubar todo o decreto, totalmente o decreto, a gente ia derrubar todinho,
para poder voltar de novo, porque aí não poderia ser, né, como chama mesmo, quando o governo não, né, risca algumas coisas, né? Vetou, né? Isso. Então, para não votasse para o governo não vetasse e aprovasse por inteiro, entendeu? Mas o comitê ainda não existe. Existe o que é a frente da população de rua, a frente estadual, né? Só isso que existe aqui no estado de São Paulo, entendeu? Né? A gente está brigando pelo comitê, estamos brigando com muita coisa, mas só que a gente está tendo barra por causa desse decreto que ainda, entendeu? Ele só foi sancionado só, entendeu? Né? Então, é isso. Bom, posso responder, Marcelo? Sim, Edson, acho que agora vale a pena as suas contribuições, né? Para a gente também não se perder aí no que foi comentado. Por favor, Edson, depois a gente abre para perguntas novamente. Quero agradecer aqui o Edivaldo, a Patrícia e a Regina. É muito bom um fórum que a gente discute, né, com técnicos, né, especialistas da política de assistência social. Então, começar aqui um pouco pela fala do Edivaldo. Edivaldo, a gente, na verdade, antes do inverno, a equipe técnica da Proteção Social Especial, aqui da Coordenadoria de Ação Social, ela apresentou uma nota técnica que também foi pactuada e deliberada pelo Conselhas e foi publicado no Diário Oficial no dia 31 de maio. É uma nota técnica de orientação a toda a rede, a todos os gestores e gestoras municipais, para o enfrentamento das frentes frias. Então, tivemos essa orientação. Claro, uma orientação técnica que envolve, enfim, orientações para o atendimento nesse período, considerando essa particularidade que é o inverno. Não tínhamos, naquele momento, previsão ainda de recursos orçamentários para uma ação mais efetiva, né? Então, quero registrar que nós tivemos uma nota técnica no final de maio. Com relação às vagas emergenciais e que o Edivaldo coloca a necessidade de incorporar essas vagas permanentes, a gente precisa considerar que a execução ela é feita pelos municípios. Os municípios firmam termos de parceria com as organizações sociais, a maioria, poucos serviços são serviços diretos, e que tem uma capacidade limitada. Para incorporar essas vagas, nós ficaríamos com serviços tipificados, né, de forma irregular, atendendo acima da capacidade. A vaga emergencial é para atender nesse momento específico, mas ela não, tecnicamente falando, não seria adequada a incorporar ela na rede que já vem sendo executada no atendimento. O que a gente pode pensar é ampliar o número de serviços atendendo a quantidade de pessoas a serem atendidos por cada um desses serviços, ou abrigo ou casa de passagem. Outro ponto que também aqui já foi bastante trabalhado, né, na fala da Salete e do Edivaldo, é a questão do comitê estadual para implantação das políticas públicas voltadas à população de rua. Bom, vamos lá. A legislação ela tramitou de 2003 a 2017 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A lei é uma lei estadual, foi aprovada, a Lei 16.554. A lei, ela não estabeleceu qual o órgão gestor, né, qual a pasta do âmbito do Estado seria responsável pela implementação do comitê estadual. A Casa Civil desencadeou vários processos e consultas, né, internas aqui entre as secretarias, e o governo federal também, nos últimos anos, como sempre, né, pelo Ministério dos Direitos Humanos, que tem vínculo com a Secretaria de Justiça e Cidadania, pleiteou, nos últimos anos, que o comitê fosse instalado diretamente na Secretaria de Justiça. Portanto, nós, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, não tínhamos um papel ativo nessas discussões. Passamos a ter, a partir do final do ano passado, este ano, quando a Secretaria de Justiça se manifestou tecnicamente, considerando que a Secretaria de Estado mais adequada para a instituição de um Comitê Estadual de População de Rua é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos, então, uma minuta que está sendo tramitada internamente, já foi feito uma manifestação da área técnica da Proteção Social Especial, que é a diretora Ana Paula, e atualmente encontra-se análise na nossa consultoria jurídica, para que, então, seja encaminhado ao Palácio, à Casa Civil,
e assim publicado e instituído um comitê estadual voltado para a criação, implementação, monitoramento da política para a população em situação de rua. Quanto aos vetos, Edivaldo, a legislação, ela, na verdade, ela teve alguns erros, porque os legisladores acabaram colocando na lei competências que são do âmbito do executivo, que envolve criação de serviços, regulamentações que são próprias do Poder Executivo. Portanto, havia necessidade de que, naquele momento, em 2017, esses dispositivos pleiteados pelo movimento de população de rua, havia necessidade de sofrer um veto. O veto não significa que a proposta esteja perdida. Essas propostas que são próprias do campo do Poder Executivo, elas podem ser incorporadas na construção, de fato, da política no âmbito do próprio comitê, quando ele for instalado. Aproveito também para compartilhar para os conselheiros que nós, nesses últimos, desde que começou o inverno, a Secretaria, juntamente com o Fundo Social, com a Secretaria de Governo, enfim, uma ação governamental no Estado, chamado Programa Inverno Solidário. Foi feito, além agora dessa disponibilização desses 3.700.000, também a criação emergencial de 400 vagas de acolhimento nesses últimos dias, onde a temperatura chegou a 3, 4 graus, né, aqui na cidade de São Paulo. A instalação ocorreu no metrô do Parque Dom Pedro. Bom, quero fazer uma observação que, infelizmente, grande parte da população em situação de rua, eu, juntamente com as outras coordenadoras aqui, a Simone, da CDS, estivemos todas as noites no Parque Dom Pedro, acompanhamos a abordagem, fizemos a abordagem no território e a gente constatou a dificuldade de que a população de rua saísse dos seus locais. Sei, a gente que é técnico aqui conhece muito bem que existe uma série de fatores e situações, são os pertences, a carroça, são os animais, a instalação que a pessoa está, uma série de questões que a pessoa em situação de rua avalia e por isso ela não aceita ir para um abrigo, para um acolhimento, seja ele emergencial, seja ele aquele que já está instalado na rede, e também por conta das configurações desses serviços que atendem diariamente a população de rua, e que necessita, claro, possivelmente com o comitê, poderemos pensar numa proposta de monitoramento e avaliação dos serviços executados no estado de São Paulo. Também tivemos, então, contribuição do Fundo Social, que distribuiu, nesses últimos dias, no período de inverno, 83.000 cobertores, mais de 3.000 agasalhos e mais de 20.000 pares de meia para a população que foi sendo abordada nesses atendimentos. A Rita, que está aqui, a coordenadora da COSAN, também pode tratar das ações que foram desencadeadas nesta coordenadoria, com a distribuição diária de mais de 3.000 sopas, pela rede do Bom Prato, e a retomada do Bom Prato gratuito para a população em situação de rua, do café da manhã, no almoço e no jantar. Claro que essas experiências são experiências que a gente desencadeia num período de emergência, de calamidade, mas a nossa conversa aqui internamente na equipe técnica é de que essas experiências sirvam para a gente como ação piloto e que possam ser consolidadas em projetos que possam se tornar permanentes na responsabilidade do Estado e em parceria com os municípios. É isso. Ok, Edson, obrigado. Conselheiros, mais alguma pergunta, algum questionamento? Se vocês quiserem completar. A Romilda, Edivaldo, você já tinha levantado a mão? Acho que a Romilda, agora não sei quem levantou primeiro, desculpa. Foi a Romilda. Eu acabei esquecendo de abaixar, tá? Pode deixar a Romilda. Eu só queria que o Edson me falasse novamente a lei que ele comentou. Eu não errei aqui na anotação, 16.454, alguma coisa assim. 16.544, de 2017. Obrigado. Nada.
Ninguém mais levantou a mão, Marcelo. Ah, não, a Patrícia levantou agora. Patrícia? Bem rápido também. Eu estou aqui pensando que, com todo esse conhecimento de causa, né, que a população de rua tem inúmeros fatores, né, que contribuem aí para a sua decisão de ir ou não para os espaços de acolhimento. E se a gente tem já tem esse entendimento, tem um recurso emergencial pensado para esse momento, por que a descrição, né, do uso desse recurso não contempla, inclusive, esses fatores, né? Por que já não orienta, não recomenda aos municípios sobre esses fatores, né? Porque é muito difícil, né? A gente tem nesse país políticas públicas muito mal pensadas, né? Pensa uma política de habitação, não considera a realidade de vida, de condição, de vivência, de sociabilidade das pessoas, retira elas da sua localidade, joga para um canto, joga para o outro, coloca dentro de caixinhas de fósforo, não tem opção, porque as pessoas às vezes têm seus pequenos comércios, suas criações, seus animais, suas plantas, e nada disso é pensado nesses projetos. A mesma coisa acontece aqui, né? A gente tem projeto para atender a população em situação de rua que não pensa a sua realidade, né? As suas condições e as suas necessidades como um todo. Porque não é só ter um colchão e uma coberta para dormir, né? Precisa de muito mais do que isso. Precisa de um lugar onde ele consiga guardar os seus pertences sem que esses pertences sejam jogados fora, como eu já vi acontecer em alguns serviços, né? Poder tomar um banho num lugar, eu já ouvi a população dizer isso, eu preciso tomar um banho e eu preciso que o banheiro seja privativo, eu preciso que o banheiro do banho não seja o mesmo banheiro das necessidades fisiológicas, porque está lá uma pessoa tomando banho e a outra está usando sanitário, então o que essa população precisa que não está sendo observado, né? Então, se a gente está usando esse recurso emergencial, é importante que ele também vá, né, com recomendações a respeito de atender a necessidade da população em situação de rua, para que, de fato, ela possa ser acolhida, porque senão é um recurso que fica inócuo, né, na sua aplicação. A população vai se negar a ir para o espaço porque lá só tem o colchão e a coberta. E o animal que ela cria, para onde vai? E o seu pertence, onde é que ela vai conseguir guardar, né? Tem que ser considerada essa realidade. Porque é essa falta de política efetiva que tem causado tantos danos, né? Tem causado o aumento de tantos outros males que a gente tem nessa sociedade. E a população em situação de rua não pode continuar sendo tratada dessa forma, né? E aí eu penso que a gente precisa, de fato, ampliar os nossos olhares quando a gente constrói política pública, quando constrói também projetos emergenciais. Você me permite, Marcelo? Sim, nós temos alguém mais para fazer questionamento? Não. Então vamos lá, Edson, por favor. Então, agradeço aí a fala da Patrícia. De fato, é isso mesmo, Patrícia. Nós temos também, inclusive, para conhecimento dos conselheiros, e dá para ver toda a programação. Alô? Oi. Nós temos também, inclusive, uma recomendação do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública, que traz outras situações que também tem preocupado, tem sido objeto de atenção aqui da equipe técnica, que a gente muitas vezes só pensa na população em situação de rua dentro das características daquele grupo predominante, que é de homens acima de 40 anos. Mas nós temos aqui um universo de pessoas em situação de rua muito mais complexo. As crianças e adolescentes que estão também em situação de rua, sem a presença dos seus responsáveis. Nós temos a situação do fenômeno, com o número crescente de famílias que estão em situação de rua, também com crianças, idosos, pessoas doentes. Nós temos o fenômeno das mulheres sozinhas, com um quadro preocupante de saúde mental, o que envolve uma ação totalmente intersecretarial, porque como envolve as questões de saúde, nós do desenvolvimento social não teríamos condições, ou as assistências sociais dos municípios não teriam condições de atender essas demandas. Então, a gente sabe do desafio imenso que é essa população, mas apesar de um quadro técnico reduzido que temos aqui no Estado, na nossa coordenadoria, não tem deixado de ser prioridade essas questões preocupantes dos problemas que a gente vive na cidade de São Paulo, no estado como um todo.
Ok, então, mais alguém? A gente pode avançar. A Patrícia pediu a palavra. Sim, pois não. Eu levantei a mão, mas foi muito rápido, assim, só para dizer que, como eu disse lá atrás, eu tenho a compreensão de que as decisões, né, não passam pelo corpo técnico, né? O corpo técnico, ele tem aí a tarefa, né, a atribuição, a competência de assessorar, subsidiar, informar, né, tecnicamente as pessoas que tomam as decisões. E aí, a minha fala é para essas pessoas, Edson, porque eu sei muito bem que o corpo técnico da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social sofre com a precarização do trabalho, assim como todos os espaços, né? Infelizmente, da política pública de assistência social vem vivendo a precarização. Na Secretaria Estadual não é diferente, né? O déficit de recursos humanos, né, e materiais que, de fato, né, são necessários para que o trabalho seja executado com a qualidade devida. A gente sabe que, a nível Brasil, isso é muito precário. E aí, para mim, a responsabilidade central é de quem toma a decisão, quem pega a caneta para assinar o papel no final. E aí, é dessas pessoas que eu estou cobrando, é dessas pessoas que eu estou aqui assinalando, de que precisa ter um olhar, de que precisa superar essa visão da população em situação de rua, que é carregada de preconceitos, e baseado no preconceito, a ineficiência, a ineficácia são latentes, né? São aí palpáveis. Então, a gente precisa mesmo de que as pessoas que tomam decisão, que elas se atentem mais ao significado das demandas da população em situação de rua, sabendo que o corpo técnico tem o seu esforço, para além, inclusive, por vezes, do que lhe é devido, baseado na precarização que vivencia. Então, dizer que eu sei muito bem quem são os responsáveis e que eu reconheço o esforço dessa equipe, né? Mas, assim, que, de fato, a gente precisa, e aí é o Conselhas, né? Aí o recado agora é para o Conselhas. Nós, conselheiros e conselheiras do Conselhas, precisamos discutir isso profundamente, temos aí um espaço criado para isso, que a gente efetive esse espaço e discuta essas pautas para poder provocar o governo, para provocar o Estado a cumprir o seu papel. Ok, quem pediu a palavra foi a Regina. Regina? Oi, rapidinho também. Eu estava só pensando, acho que o Ricardo falou, mas eu não me atentei na resposta. A gente aprovando, qual é o trâmite? É rápido esse recurso para ampliação dessas vagas? Se não, na morosidade também, nós tendemos a nos perder. E aí, reforçar para todos nós, conselheiros, eu estou olhando aqui a tabela da execução orçamentária, o que eu tinha comentado, Edson, que a gente tem aí previsto para a melhoria de condições de vida da população em situação de vulnerabilidade, 1.516.296, e ainda lá embaixo, para a promoção, saída e autonomia da população em situação de rua, R$3.554.200, e isso nos dá um norte de fazer um trabalho organizado, coeso, conforme a Patrícia está pautando todo, e que a gente não perca esse dinheiro, que ele não seja contingenciado para que a gente possa avançar. Eu acabei esquecendo de falar na outra fala, eu abri a tela e visualizei, tá? Só complementando aí, e aí pensar nessa logística de que a gente aprova e já vai o recurso. Regina, respondendo à pergunta da Regina, esse 1.506 é justamente nesse recurso que nós alocamos, né? Fizemos um remanejamento que completou já os 3,7, né? Então, nós já estamos com o recurso disponível através do CIAFEM, então já está disponível para pagamento. E o pagamento, logicamente, como é um repasse via fundo a fundo, tem a tramitação dos municípios, que eles têm que lançar no PMAS, mas isso, de cada município fechando, a gente já vai fazendo o pagamento de imediato, né? Então, é um procedimento dentro da sistemática do Plano Municipal de Assistência Social, que cada município lança os seus valores, que é coisa rápida, né? O Conselho Municipal fecha e a gente já faz o repasse financeiro, tá? Então, o recurso já foi remanejado para completar com esse 1.506, 1.505, não estou com a tabela aqui, e já temos 3.700 disponível para essa ação, tá? Ok, Miriam, você pediu a palavra?
Sim, pessoal, pedi. Bom, primeiro, Ricardo e Edson, eu acho que o trabalho é excelente, o que vocês fazem em termos de vocês fazerem ótimos projetos para as pessoas moradoras de rua e tudo, né, que são pessoas realmente que necessitam. Eu acredito que deveria ter um trabalho mais efetivo, que às vezes eu sinto muito isso, aqui mesmo no ambiente que eu vivo, aqui no bairro, né? Eu vejo muita gente, muitos moradores de rua, às vezes a gente tenta ajudar, tenta fazer alguma coisa, mas o contato, até quando eu ligo lá para o Centro Pop, para o pessoal, assim, eu acho muito assim, a dificuldade é grande, as pessoas sabem, mas isso eu já ajudo, isso eu faço, mas na realidade eu não vejo, assim, um trabalho, assim, que a gente fala, poxa, esse aí a gente viu que deu resultado, eu liguei, falei sobre essa pessoa, eles correram, fizeram alguma coisa, levaram no médico, fizeram, sabe? Infelizmente, assim, eu não sinto isso, tá? Mas também não posso dizer que é em todo lugar que acontece isso. E em segundo lugar, assim, eu acho que, assim, esses projetos que vocês fazem, seria muito bom a gente ter um retorno sobre isso, né? Porque eu lembro que teve uma verba que foi para os moradores de rua, acho que foi no ano passado, foi em 2018, mais ou menos, acho que foi o ano passado, eu não lembro bem, acho que era de 14 milhões, muito dinheiro e tudo, e aí falaram que teria que gastar esse dinheiro para colocar para as instituições até dentro de 2 meses, e nesse período de 2 meses a gente não sabe o que foi feito, se realmente esse dinheiro foi bem gasto, se foi bem feito um trabalho para eles ou não, entende? E eu acho que, assim, seria bom, assim, ter o retorno desses projetos, sabe? Tipo, olha, vocês aprovaram o projeto tal, então esse projeto está adiante, a gente conseguiu atender não sei quantas mil pessoas, nós fizemos a mudança na vida das pessoas, teve alguns que teve a realidade de mudança diferente. Eu acho que seria bom isso também, sabe? Eu sempre, lógico, apoio e aprovo o projeto que vocês fazem, tudo, mas eu sinto essa falta de retorno, de feedback de vocês, nesse sentido, entende? Ok, obrigado, Miriam. É só para esclarecer, né? De fato, tivemos a resolução 17, que foi aprovada o ano passado, no começo do período da pandemia, em abril, e a secretaria, aí o Ricardo deve se lembrar, né? Porque teve um crédito também emergencial em parcela única, que foi para ampliação de vagas e garantia do distanciamento social, principalmente para as pessoas que foram diagnosticadas com Covid, né? Eu acho que foi em torno de 1,5 milhão, né, Ricardo? Porque Isso. 1,5 milhão e apenas foram contemplados em torno de 70 municípios. Você fala dos abrigos provisórios? Isso, esse mesmo, alojamentos provisórios. Foi mais. Eu não estou com a planilha aqui, mas foi mais que isso. Nós Sim. tivemos aquele apoio do LPI e depois os abrigos provisórios. Foi o ano passado, exatamente. Eu avalio que a gente dá um passo de quantidade e qualidade, né? Se ano passado a gente conseguiu ampliar a possibilidade de apoio para 74 municípios, com aproximadamente 1,5 milhão, um pouco mais. Este ano, a gente está conseguindo atender 100% dos municípios com serviços de abrigos e casa de passagem para a população em situação de rua, com um valor ampliado do dobro de 3.700.000. E queremos que esse recurso chegue o quanto antes nos municípios. Eu gostaria até de fazer um comentário, porque nós estamos falando de recurso do Tesouro, né? E o recurso do Tesouro, ele tem que ser gasto dentro do exercício, porque aquele saldo não utilizado no exercício, ele praticamente ele gera uma economia orçamentária, né? É diferente quando nós temos uma fonte de recursos próprios, que nós estamos com saldo em conta, né? Então, o recurso não empenhado dentro do exercício em relação ao Tesouro, ele é perdido, né? Então, a intenção é justamente, logicamente, dentro das ações previstas de cada coordenadoria, a gente otimizar o recurso, do pouco recurso que nós temos, né? Porque a intenção, o ideal seria a gente ampliar significativamente o orçamento da pasta, né? Mas os recursos já um pouco escassos, a gente tenta aproveitar ao máximo, né? Então, deixar registrado que o recurso não utilizado, ele se transforma em economia orçamentária para o Estado, né? Ok, Marcelo. Nossa, obrigada, viu, Ricardo e Edson? Acho que
Eu pedi um pouco a fala. É bem utilizado o Só término. Mas pode falar, Divaldo. Não, é assim, tá. A minha preocupação não é o problema do recurso. Eu sei que o recurso vai ser utilizado, que vai ser usado, tá? Quem sou eu para barrar isso, tá? O questionamento de quem quer ir, entendeu? Para os locais, porque alguma coisa tem, entendeu? Por caso, como você falou, tem os animais, tem os seus pets, tem a sua carroça, e tem uma coisa muito séria. Os profissionais que trabalham na área, entendeu? Com a Pop Rua, não são capacitadas, tá? Não tem aquela coisa, entendeu? Que tá cuidando de gente, tá? Não de criança, não de doente mental, não de alcoólica, não, sabe, de gente, de pessoa. Eu morei mais de 30 albergues daqui de São Paulo. Eu fiquei 25 anos na rua. Mais de 25 anos na rua, tá? Então, eu passei por vários tipos de abrigos e albergue antes de sair, antes de encontrar minha porta de saída. Porque se dependesse do sistema, eu nunca saía da porta, nunca saía. Porque, infelizmente, o sistema não ajuda, não cria uma porta de saída, só cria a porta de entrada. Tá? Infelizmente é isso. Tá? Vários companheiros nossos que estão na luta, dentro do movimento, é porque resolveu pegar uma porta de saída. Então, não adianta falar assim, não, é porque a gente estivemos na rua, porque pegamos as pessoas, as pessoas não querem ir, não querem ir. Meu, isso é errôneo falar. Porque sempre tem alguma coisa porque eles não querem ir. Não é porque eles pensam que eles querem ficar na rua, ficar embaixo de chuva, não. Tá? Como não existe abrigo para casais. Entendeu? Não tem abrigo para casais. Né? Então, o que acontece? Quando eles conseguem um abrigo, quem gosta de ser separado da sua mulher ou do seu marido, ou do seu filho? Quando eles conseguem alguma coisa, o que acontece? O marido vai para um canto, a mulher vai para o outro, junto com o filho. Né? Então, isso é uma das demandas que a rua discute e briga. Sim, é importante, sim, aumentar essas vagas, sim. Só que pelo meu olhar, tá, Regina? Tá, foi muito tardio. É muito tardio. Estamos saindo do verão, ou do inverno, tá? Logo, logo vai estar o verão aí, né? Porque sendo tardio, tá, a tipificação não pode colocar mais gente dentro de um espaço, então isso dá um jeito, tá? Um jeito de criar espaço. Eu sei que algumas prefeituras não aceitam isso. Eu tive em Montemor, entendeu? Entendeu? Eu vou até pedir para o Conselho, entendeu? Para saber se tem recursos que está passando para o Montemor. Porque o que o prefeito, a prefeitura fez, o executivo dessa cidade fez com a população de rua, depois se apresentou como o salvador da pátria, entendeu? É isso, minha preocupação é isso. É dinheiro também indo para as prefeituras que não faz nada, entendeu? Tá? Não faz nada para a rua, ainda por cima faz higienização na sua cidade. Porque pensa que a gente é leprosos, ladrões, viciados, entendeu? Isso que é a minha preocupação. Mas fora isso, é válido sim, mas com atraso, mas é válido. Porque a gente sabe que vai vir algumas frentes frias assim, mas a gente é brigar, entendeu? Para ver se consegue trazer uma coisa mais dentro da política pública, entendeu? Dentro, né? Para não ser uma coisa, sabe por quê? Para pagar, entendeu?
pagar fogueira, entendeu? Tá? Que faz uma coisinha hoje, pronto, acabou, não tem mais isso, pronto, acabou, tá? Aí chega no próximo, aí só vai resolver o problema da rua quando se tiver outra morte, se tiver outra frente fria, se tiver um assassinato, entendeu? Eu vou votar sim, entendeu? Eu vou ser a favor, tá? Mas isso é uma indignação que eu estou tendo, eu estou falando isso, entendeu? Tá? Entre os companheiros conselheiros, tá bom? Obrigado. Ok, Edvaldo. Quem pediu agora foi a Regina. Regina? Só para dizer que eu estou concordando com o Edivaldo, até pensando nessa política maior que nós, enquanto conselho, temos que investir, por isso que eu estou de olho também nas planilhas orçamentárias, e mais ainda depois que o Ricardo coloca que precisa ser gastado dentro do ano, só para reforçar aí, tá? Avante. A Patrícia escreveu aqui no chat, vou ler, a necessidade de investimento em educação permanente na criação dos conselhos locais dos serviços, em ampliação e aumento da qualidade da escuta da população usuária é urgente. Aí ninguém mais pediu a palavra. Marcelo? Ok, obrigado a todos. Uma manhã muito rica, né, desse debate aqui. Entendo aqui que temos que propor e monitorar. Muito importante, que é a nossa função aqui enquanto Conselhas. Não havendo mais contribuições, Marli, só um minuto que está tocando aqui, eu vou pedir para colocar a deliberação, é isso? É isso. Então vamos lá, projetar aqui o texto. Alô? Sim. Sim, então caiu a ligação aqui. Então vamos lá, conselheiros, vamos projetar aqui a proposta da deliberação, vamos contribuir aqui com o texto, depois partir para a votação, ok? Vamos lá ao seu comando, Marli. Tá. Michele, você faz a leitura? Reforçando que nós só não encaminhamos a deliberação, que fizemos ontem, mas foi encaminhado a documentação e a resolução a todos. Michele, você faz a leitura? Ok. Deliberação Conselhas número X, de agosto de 2021. Aprova a ampliação do número de vagas destinados a abrigos e casas de passagem para a população em situação de rua no estado de São Paulo. O Conselho Estadual de Assistência Social, CONSES-SP, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 9.177, de 18 de outubro de 1995, em 8ª reunião plenária extraordinária virtual realizada no dia 3 de agosto de 2021, considerando a política nacional para a população em situação de rua e em consonância com a Resolução Federal número 40, de 13 de outubro de 2020, que estabelece as diretrizes para a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos às pessoas em situação de rua, considerando o dispositivo no inciso 8º do artigo 4º da Lei Estadual número 17.263, de 30 de abril de 2020, que estabelece a ampliação dos recursos estaduais destinados a amparar a população de rua, em especial para custear medidas que garantam local e material de higiene, bem como segurança alimentar para essa população. Considerando a deliberação do Conselhas número 012 de 2021 e a portaria CIB número 04 de 2021, referente à nota técnica para atendimento à população em situação de rua nos períodos de baixa temperaturas no estado de São Paulo. Considerando a resolução SEDES número 14 de 31 de maio de 2021, que aprova as orientações e recomendações para gestores e serviços quanto ao plano de ação intersetorial e atendimento de proteção social especial para a população em situação de rua
nos períodos de baixas temperaturas. Delibera. Artigo 1º. Aprovar o repasse de recurso financeiro em caráter emergencial em parcela única no exercício de 2021 do Fundo Estadual de Assistência Social aos fundos municipais de assistência social, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira para ampliação do número de vagas destinados a abrigos e casas de passagem para a população em situação de rua no estado de São Paulo. Artigo 2º. Aprovar os 134 municípios elegíveis, anexo 1, com serviços de alta complexidade para a população em situação de rua na modalidade de abrigo e casas de passagem, de acordo com os dados inseridos no sistema PMAS Web 2021. Artigo 3º. Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. Marcelo Panico, presidente do Conselhas SP. Ok, Michele também está projetando o anexo. Acho que o anexo. Sim. Acho que o anexo circulou, né, Marli? Na Secretaria Executiva circulou os municípios, o valor total, é isso? São 3,6K, né, aproximadamente. Isso, são, Ok. Michele, abaixa aí para a gente dizer o valor. Eu anotei aqui 3,6K, 3,624 milhões, é isso? Isso, 3.364. 3,3, ok. Hã? Ok, então vamos lá, as contribuições no texto, não havendo, a gente passa para o regime de votação, ok? Alguma contribuição no texto da deliberação? Não, ninguém, a Romilda levantou a mão. Romilda? Na apresentação do Edson, ele falou 3 metrópoles, 65 grandes, 28 médios, 32 pequeno 2, 5 pequeno 1. Dá 133, e nós estamos colocando 134. É isso mesmo? Edson? São 134. Eu vou verificar, corrigir os potes. Pode ser que tenha um erro lá, mas o correto é 134 municípios. Ok, obrigada. Então, Edson, eu aguardo. Aí você me avisa para a gente mandar para o Diário Oficial, tá bom? Maria, eu acho que não tem pode mandar para o Diário, porque são 134 municípios. O que deve estar faltando é um número de um município em algum porte. Como a gente não vai informar os portes, para não prejudicar o andamento da publicação, tudo bem? Ok, tá Obrigado. bom. Felicidade, você pediu a palavra? É só que no texto tem ponto e vírgula, nos considerando, tem pontos e tem um momento que tem ponto e vírgula. Eu acho que é ponto e vírgula, né? Ah, tá. Tá bom? Ok, Michele, você já faz a correção? Ok. Isso. Ok. Ok, Marcelo. Ninguém mais Ok, então, sem mais contribuições, vamos para o regime de votação. Então, acho que vamos assim. Quem aprova, permaneça como está. Voto ao contrário, por favor, se manifeste, ou abstenções, ok? Romilda, aprovado. Patrícia, aprovado. Miriam, aprovado. Regina, aprovado. Jéssica, aprovado. Helena, aprovado. Daniel, aprovado. Alice, aprovado.
Adriana, aprovado. Ok, Marcelo, aprovado. Conselheiro Edivaldo já se manifestou, podemos considerar aprovado por unanimidade. Edivaldo, aprovado. Obrigado, conselheiro. Ok, Marli, então entendo que aprovamos por unanimidade, é isso? Sim. Ok. Marcelo, então, Marli, eu acho que temos que mandar hoje, né, segundo solicitação do Edson, para o Diário Oficial, né, Sim. considerando que os municípios já estão abrindo, né, o PMAS, como disse o Edson, para o repasse do recurso. Então, já a deliberação tem que, se possível, hoje ainda no Diário Oficial, né? Só esse lembrete. Ok. Sim, eu entendo que o Edson só vai conferir aí o município, né, o porte do município, mas sem prejuízos a gente já pode contemplar aí o 134, né, que foi o número total, e a gente tem que encaminhar até às 15 horas, é isso, Marli, no Diário Oficial? Sim. Para publicação. Então, por favor, para dar andamento ainda hoje, assim a gente consegue cumprir nossa parte aqui. Ok? Podemos encerrar? Entendo que sim. Ok, então, conselheiros, eu agradeço muito o engajamento, também a rápida resposta para esta reunião extraordinária, a nossa 8ª reunião extraordinária do dia 3 de agosto de 2021. Muito obrigado, um ótimo final de dia para vocês, estou à disposição e até a próxima. Abraços. Obrigado. Obrigada, Até a próxima. Obrigada. Tchau. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até a Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, convidados, conselheiros. Obrigada, Abraços. até logo a Tchau. todos. Bom dia. Bom dia a todos.